noite, graça e paz. Vocês podem se sentar. Obrigada, Ministério de Música. Deus é bom, amém? Todo tempo. Amém. Aleluia. Como é bom, hein? A gente está aqui, juntos e misturados. Ó, juntos e misturados. Fui fazer uma manutenção no sotaque. Aí, mesmo sendo poucos dias, já volto com ele mais carregado, não é não? Um dia, um bate e volta, mas já deu para fazer uma manutenção, né? E aí volta com ele mais carregado. Vocês estão bem, gente? Um dia, né? Um culto sem vir à igreja, mas já parece que foi um ano, uma semana, nem sei. Vocês me fisgaram mesmo, hein, paulistas? Fala sério, hein? Já tô eu lá com a família que não vejo há séculos, mas sentindo falta de vocês, sentindo falta da igreja. Eu falei, gente, esse negócio é sério mesmo, né? Amém, glória a Deus. Você pode fechar seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite, te damos graças, Pai, por esse lugar, te damos graças pela reunião dos santos, por estarmos aqui reunidos no seu nome. Obrigada, Senhor, porque nós temos liberdade de te adorar por meio da música, levantar as nossas mãos, proclamar as tuas verdades. Obrigada, Senhor, pela liberdade que nós temos de cultuarmos, Senhor, com essas portas abertas, reunidos. Somos tão gratos ao Senhor por isso. Obrigada por essa quinta-feira, obrigada por essa noite gloriosa, obrigada por tudo que nós já recebemos aqui do Senhor, desde o momento que nós chegamos, nos cumprimentamos, desde o momento, Senhor, que nós nos expomos à adoração por meio da música, Pai. Nós somos tão gratos ao Senhor por esse ambiente, Pai. Obrigada por esse período de palavra, obrigada, Senhor, porque nós cremos que uma palavra vinda do Senhor pode mudar a nossa vida para sempre. Nós cremos, Senhor, que a sua palavra é viva, eficaz, poderosa. Não existe outra palavra, Pai, mais poderosa do que a sua. Ela é fiel e digna de toda aceitação, e nós nos rendemos, nos curvamos ao senhorio da sua palavra essa noite, Pai, porque ela tem a primazia nas nossas vidas e nesse lugar. Nós somos gratos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Há um tempo atrás eu lembrei de um versículo, faz bastante dias mesmo. Eu lembrei desse versículo. E aí lembrei desse versículo e lembrei também da palavra, né, que ele traz, da reflexão que ele traz, do ensinamento que ele traz. Faz bastante dias. E aí hoje, buscando ao Senhor uma palavra para compartilhar com você, esse versículo veio ao meu coração. E o que nós vamos tratar hoje é a respeito de algo que está no mundo de uma forma muito grande, né? E que também entrou dentro da igreja. Tanto no mundo quanto dentro da igreja, né? Está de uma forma bem exacerbada, bem grande. E vem afligindo as pessoas, vem trazendo muito dano, muito prejuízo à vida das pessoas. Não vem trazendo prejuízo apenas à vida das pessoas, mas também a igrejas, né? Igrejas locais como a nossa igreja. Existem igrejas locais onde pessoas se doaram, pessoas investiram, né, ali sua vida, seu tempo, investiram lágrimas, recursos, investiram muitas coisas, né? E quando eu falo isso, pessoas, eu falo pessoas mesmo. Eu não estou me referindo apenas aos pastores locais, porque ninguém faz nada sozinho. Amém, irmãos? Ninguém edifica nada sozinho. Então, quando eu falo pessoas, eu não falo somente dos pastores, presidentes de uma igreja local, mas eu falo de todos os irmãos que se associaram a esses pastores e que deram suas vidas ali, que colocaram as suas vidas ali, o seu tempo, o seu recurso, o seu amor, a sua devoção. Então, existem contextos de igrejas, né, que
isso que nós vamos tratar hoje entrou dentro desse lugar, e aquele lugar que foi edificado debaixo de muito esforço, de muito zelo, de muito temor, de muito choro, de muita abnegação, por causa disso aqui, está arruinado hoje. Hoje você nem consegue identificar que é uma igreja. Hoje você não consegue nem identificar que resquícios daquilo que um dia esteve naquele lugar. Que é a presença manifesta de Cristo, que é a unção do Espírito Santo, que é a palavra de Deus pura, íntegra, genuína. Amém? E eu quero que você fique muito atento a essa advertência, né, que nós vamos receber hoje por parte da palavra, para que você possa guardar a sua vida, para que você possa guardar a sua casa, para que você possa guardar o seu coração e, sobretudo, para que você guarde a sua igreja local também. Amém? Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios 11, por favor. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Você encontrou aí? Nós vamos ler do 2 ao 4. São apenas 3 versículos, mas que são 3 versículos que você vai ver o cunho de responsabilidade, ou eu acho que a palavra certa não é nem responsabilidade, mas é de seriedade do que o apóstolo Paulo ele vem tratando aqui. Você encontrou? Não dorme não, tá bom? Já que você veio, não dorme, deixa para dormir na sua casa, faz igual GG, né? Sábia, já foi lá, dá uma bicadinha no cafezinho, entendeu? Qualquer coisa você levanta, dá 3 pulinhos, vai lá para trás, não tem problema nenhum. Você só não vai perder a palavra. Amém? Porque o Senhor ele está interessado em alcançar seu coração hoje. Através da palavra, da santa palavra. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 11, a partir do 2, o apóstolo Paulo diz assim, vem dizendo assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado a esse, de boa mente o tolerareis. O tolerais, de boa mente. Outras versões ele vem dizendo, de boa vontade o tolerais. Preste atenção, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, ele está demonstrando um zelo com aquela congregação que ele era responsável. Com aquele grupo de pessoas que ele era responsável. Amém? Ele fala, porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus. Com o mesmo zelo de Deus, eu zelo por vocês. E aí ele vem falando, olha, eu tenho preparado vocês, para apresentar vocês. Então, como líder, olha o que ele estava dizendo. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, é o zelo que eu zelo por vocês. E eu tenho preparado vocês para que vocês sejam apresentados a Deus como virgens. Amém? Como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, ele está fazendo a analogia do casamento entre Cristo e a igreja. Amém, irmãos? Mas aí, ele no versículo 3, ele fala, mas receio que. E aí, ele entra em algo que, desde o princípio, irmãos, vem arrebentado com a humanidade.
desde o princípio vem acabado com a humanidade, com as pessoas, que é a estratégia de Satanás para tirar você do centro da vontade de Deus. A estratégia de Satanás para tirar você do propósito de Deus para a sua vida. A estratégia de Satanás para afastar você do seu pai. E aí ele fala, mas receio que, assim como a serpente, e aí ele vai lá em Gênesis. Ele vai lá no início. Ele fala, assim como a serpente enganou Eva, olha de que maneira? Com astúcia. Assim também seja corrompida a vossa mente. Preste atenção, seja corrompida a vossa mente. Isso é muito importante. Amém? Pega isso. Seja corrompida a vossa mente. E aí, ele vai dizer, e vocês se apartem da simplicidade, da pureza devidas a Cristo. Então, o que eu quero tratar hoje, à noite aqui com você? O perigo, irmãos, do engano. O perigo do engano. O que o engano faz na vida das pessoas? O que o engano fez, e o que o engano faz, e o que o engano até o arrebatamento da igreja acontecer, vai continuar fazendo na vida das pessoas. E logo de cara, eu quero dizer para você, você não precisa ser aquela pessoa que será enganada. Você não precisa ser aquela pessoa que vai ser enveredada pelo engano. Que vai se enveredar pelo caminho do engano. Agora, preste atenção. Para que isso não aconteça, nem comigo e nem com você, a Bíblia nos diz o que devemos fazer. A Bíblia nos ensina como nós devemos nos comportar, o que nós devemos prezar, o que nós devemos fazer para que o engano não venha alcançar a nossa vida. Amém? E outra coisa que eu quero dizer para você, que não pense você que você não está sujeito a isso, porque está, todos nós estamos. Todos nós estamos, irmãos. Amém? Preste atenção, Paulo acaba de citar o primeiro casal. Você concorda comigo que o primeiro casal tinha um nível de relacionamento com Deus que ninguém nunca teve? Ninguém nunca teve. O nível de relacionamento, o nível de exposição que aquele primeiro casal teve com Deus, ninguém teve antes deles, aquele nível de exposição de relacionamento, e ninguém teve depois. E você concorda comigo que como foi que a serpente enganou Eva? Repita comigo, com astúcia. Pois é, com astúcia. E é exatamente com essa mesma astúcia, usando desse mesmo artifício que a serpente, a antiga serpente, Satanás, a antiga serpente, Apocalipse chama Satanás de a antiga serpente. Dessa mesma maneira, o diabo hoje está fazendo com muitos. E porque eu zelo por vocês com o mesmo zelo do Pai, eu estou trazendo essa mensagem para você essa noite. Amém? Aleluia. Então aqui nós vamos ver duas coisas. Nós vamos ver o apóstolo Paulo tendo um zelo com eles, e ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo está zelando por eles, o apóstolo Paulo também está advertindo sobre a forma que o diabo atua até hoje. E preste atenção, independente do cristão ser maduro ou não, aqui nós não estamos falando de idade espiritual. Nós não estamos falando se é um bebê na fé ou se é alguém que já atingiu um nível de maturidade. Não, não. Independente do nível de maturidade. A exposição, irmãos, não exposição, mas o fato de podermos cair nisso aqui é independente. Se é um bebê na fé ou não. Amém? Se tem muito conhecimento ou não. Então, o que hoje nós precisamos nos atentar? Nós devemos nos atentar à advertência que a Bíblia traz para a gente. E ela vai trazer uma advertência, mas junto com a advertência, a Bíblia também nos mostra o que fazer.
Amém? E é muito sábio da nossa parte quando nós vemos as Escrituras nos ensinando a agir de uma determinada forma, nós nos esforçarmos para fazer aquilo, nos adequarmos àquilo, fazermos a nossa parte, irmãos. Para que nós sejamos o quê? Protegidos. Amém? Então, por exemplo, Eva tinha muito conhecimento, como eu falei para vocês. Então, aqui nós não estamos falando de idade espiritual, nós não estamos falando de tempo de igreja, porque o tempo por si só não vai determinar a maturidade das pessoas. Lá na frente a gente vai ler lá em Hebreus 5, quando o escritor aos Hebreus fala, olha, pelo tempo decorrido, eu esperava que vocês ensinassem. Ou seja, o tempo só não nos garante maturidade. É um dos fatores, mas ele por si só, sozinho, não nos garante maturidade. Senão o escritor aos Hebreus não falaria isso para aquele povo. Amém? Então vamos lá. Eu gosto muito de Hebreus 2:1, você não precisa abrir, mas Hebreus 2:1 ele vai falar assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por que eu trouxe Hebreus 2:1? Para dizer para você que assim como em 1 Coríntios aqui, 2 Coríntios 11, assim como 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai dizer que é possível ser enganado? Da mesma maneira que Eva foi, ainda hoje, tendo o Espírito Santo por dentro, da mesma maneira que é possível ser enganado, Hebreus vai falar que é possível nós nos desviarmos das verdades que nós ouvimos, das verdades ouvidas. E ele vai falar o porquê que é possível que isso aconteça, se nós não nos apegarmos com muita firmeza a ela. Com mais firmeza ainda, como fala uma versão que eu gosto muito também. Então, é possível. Mas, deixa eu te falar, a possibilidade da queda não anula a possibilidade da permanência. Amém? Eu não estou aqui para dizer para você que existe a possibilidade da queda e só. Não. A possibilidade da queda não anula a possibilidade de nós permanecermos firmes. Amém? Existe tanto possibilidade para um lado como para outro lado. Quem é que vai definir isso? A minha e a sua postura. A minha e a sua vida. Aquilo que eu e você iremos nos apegar com mais firmeza. Amém, irmãos? Então, desde o princípio, nós fomos chamados à vigilância. Repita comigo, vigilância. Amém, irmãos? Desde o início. Lá em Gênesis 2:15, a Bíblia vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Para ficar tomando coco na rede. É isso que a Bíblia fala? Para ficar correndo atrás, brincando de pique-esconde com a bicharada. Não, irmãos, não foi assim. A Bíblia vai dizer, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Trabalho e vigilância. Então, desde o princípio, o Senhor colocou o homem ali para ele cultivar, representando o trabalho, representando que ele trabalhava ali. Mas eu não quero me atentar a isso, eu quero me atentar ao guardar. Preste atenção, quando Deus fala isso aqui para o homem, não tinha Eva ainda. Ele e ele lá. Aí eu te pergunto, guardar o quê? Ou guardar o quê de quem? Você está comigo? Então, mas o fato é, para o cultivar e o guardar. Existem alguns teólogos, uma linha, né, de entendimento, de estudo. O nosso pastor, há um tempo atrás, inclusive citou isso aqui, o Rick Renner cita isso em um dos livros dele, que a serpente, ela não pertencia ao jardim. Ela não era um bicho que pertencia ao jardim. Ela estava fora do jardim. Então, se ela entrou porque houve um descuido. E ela não só entrou, como fez o estrago que a gente já sabe.
Você está comigo? Então repita comigo. É minha responsabilidade guardar o que Deus me confiou. Você pode repetir com mais convicção agora? É minha responsabilidade guardar o que Deus me confiou. Amém, irmãos? É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade guardar o que Deus nos confiou. Então, irmãos, o diabo, ele vai fazer de tudo para puxar o seu tapete. E ele não vai medir esforços, ele não vai poupar energia. Ele vai usar de todo o arsenal que ele tem, ele vai usar de toda a astúcia que ele tem, ele vai usar de tudo que ele tem para arrebentar com a sua vida, para destruir a sua vida, para acabar com os seus sonhos. Deixa eu te falar, não se engane, meu irmão, nós estamos numa guerra. E o seu inimigo nessa guerra, ele quer o seu coração, as suas entranhas. Uau, Michela, que forte. Pois é forte mesmo, porque é isso que ele quer. Sabe quando Pedro fala que Satanás, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para tragar? Essa palavra tragar, o Rick Renner, nos livros dele, vem, destrincha o que significa tragar. É arrancar as vísceras. Arrancar as entranhas, as vísceras, aquilo que te dá vitalidade. É isso, exatamente isso que o diabo quer fazer com você. E é exatamente isso que o diabo quer fazer comigo. Então, eu e você não podemos ficar brincando, irmãos. Nós não podemos achar que nós estamos no mundo fantástico de Bob, porque nós não estamos. Amém? Então, a Bíblia vai nos ensinar a como nós vamos viver uma vida vigilante. A Bíblia ela vai nos ensinar a como nos blindar dos ardis dele. Olha só que interessante, você não precisa abrir, mas 2 Coríntios 2, 11, a Bíblia vai dizer assim, porque, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós não temos tempo de ler tudo, todo o contexto, mas preste atenção. Olha que interessante isso aqui. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Sabe, irmãos, aquela historinha de o diabo está debaixo do meu pé. Vem, cão, para você ver. Sabe aquela historinha? Eu nem me preocupo. Não, a gente não precisa se preocupar também, mas nós não devemos ignorar os ardis. Ele é astuto e aquilo que ele faz para derrubar a humanidade, ele já faz há mais de 2000 anos atrás. Aí eu te pergunto, você vai ficar dando mole? Vai ficar com essa besteira, com esse discursinho? Está debaixo do meu... Olha aqui, ó. Aqui, cão. Onde você está? Na solinha do meu pé. Irmãos, eu conheço um monte de crente com esse discurso que está com a vida toda destruída. Está com a vida toda arrebentada. Tem outros que estão desviados. Tem outros que estão na balada. Tem outros que estão se prostituindo. Tem outros que estão nas drogas. Mas e aí? Por quê? Porque eu e você não devemos ignorar os ardis. Pelo contrário, você precisa entender que o seu inimigo é muito astuto. Ele é muito sagaz. Ele é muito, mas muito, irmãos. E na sutileza, ele derruba aquele que não está vigilante. Na sutileza, ele acaba com todo o plano de Deus para a vida daqueles que estão nessa pegada aí. Que não estão vigilantes. Você está comigo? Então, não devemos ignorar. Como que eu não ignoro os ardis dele, irmãos? Existe um padrão utilizado pelo diabo. Esse padrão nós vemos nas Escrituras. Esse padrão nós vemos tanto lá no Éden, como também vemos em Mateus 4. Um padrão. A mesma coisa. Já dizem que time que está ganhando não se perde, né? Então, ele também não é... Time que está ganhando não se mexe. Obrigada. Então, outra coisa que o seu inimigo não é, burro. Chama ele de burro para tu ver. Fica aí chamando ele de burro. Satanás é burro, Satanás é burro. Ele quer que você pense, que você fique nisso mesmo. Chamando ele de burro. Quando você menos esperar, se você não está posicionado, se você não está...
Meu amigo, com a palavra em dia, como Jesus estava, você vai ver quem é burro. Você no chão, na lona. Então, deixa eu te falar, não ignoramos. Nós não precisamos ter medo, porque a Bíblia também nos ensina isso. Nós não devemos ter medo do diabo, porque ele é um inimigo vencido, derrotado, mas ele não se dá por vencido. Ele não se dá por derrotado. E ele está aí, ó, há séculos e mais séculos e mais séculos, destruindo a vida das pessoas. Amém, irmãos? Então, aqui existe um padrão. E esse padrão nós vemos em 2 Coríntios, como nós lemos, como eu falei, nós vemos em Mateus e também vemos em Gênesis 3. Qual que é esse padrão, irmãos? É uma argumentação. É um questionamento que ele traz. É assim que ele funciona. É assim que ele trabalha, te sugerindo coisas. De uma forma sutil. Você lembra? É assim que Deus disse? Você tem certeza que foi isso que Deus falou? Você não se enganou, não, quando Deus falou isso para você? Porque, olha só, o que eu tenho para te falar é o seguinte: certamente você não vai morrer. Ele sabe que se você comer, você vai ser igualzinho a ele. Está entendendo? Sutileza. Ele não vai vir, irmãos, com um argumento agressivo à palavra. Mas ele vai vir com inteligência, com astúcia. Ele vai vir com aquele questionamento no intuito de entrar na sua cabeça. Você está acordado? Deixa eu te falar, sabe qual é o intuito do diabo? Entrar na sua mente. Entrar na sua cabeça e fazer você pensar como ele. Foi isso que ele fez. Então, essa é a forma que ele faz. Com qual objetivo ele faz isso? Te roubar a fé na palavra. Ele não quer roubar sua casa, ele não quer roubar seu carro, ele não quer tirar nenhuma outra coisa de você a não ser a sua fé. Na palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Se ele tira a sua fé, ele tira o meio que você vive. Amém, irmãos? Então, qual é o objetivo dele? Te roubar a fé na palavra. Quando ele consegue fazer você duvidar do caráter do seu pai. Então, é exatamente assim que ele agiu lá, ele age hoje e até o arrebatamento da igreja ele vai continuar agindo. Trazendo incredulidade ao coração humano sobre o caráter do pai. Porque eu e você somos uma igreja muito bem ensinada e nós sabemos que o primeiro pecado não foi a desobediência. Amém? Se você tem dúvida disso, você precisa voltar para o rema. O primeiro pecado não foi a desobediência. A desobediência foi o desdobramento da incredulidade. Mas o pecado que tirou a humanidade da posição dela foi o pecado da incredulidade. Foi não acreditar na palavra de Deus. Foi não acreditar no que Deus disse. Foi deixar Satanás entrar na mente, começar a pensar como ele, e aí sim a ação, a desobediência veio. Você está comigo? Então, o diabo, irmãos, ele sempre vai colocar o caráter de Deus em xeque. Esse é o objetivo dele. Por quê? Porque o amor de Deus, por mim e por você, está firmado na palavra dele, encarnada. O amor de Deus por mim e por você está firmado naquilo que ele falou, naquilo que ele diz, na aliança que ele fez comigo e com você. Então, ele sempre vai por esse caminho. E aí você se vê pensando, mas será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou importante para Deus mesmo? Será que aquilo que me disseram vai acontecer mesmo? Será que aquilo que Deus me disse no meu coração naquele dia que eu estava rendida lá no meu quarto, em oração, vai acontecer mesmo?
Será que os planos, será que não é coisa da minha cabeça, não? Olha como é que eu estou. E aí o diabo começa a envolver você nisso. E começa a mostrar para você como você está. E aí você começa a colocar o seu olhar na sua situação atual. Que eu não sei como você está hoje. Você está me entendendo? Mas você começa a olhar para a sua situação atual. De repente você está aqui, você está numa frieza espiritual. De repente você está aqui, você está desanimado. De repente você está aqui, você nem lembra qual foi a última vez que você tirou um tempo de devocional com Deus. Não sei, irmãos. Mas Deus está falando com a gente essa noite. Amém? Deus, Ele está querendo abrir os nossos olhos espirituais essa noite para essa astúcia do diabo. Para que eu e você saiamos daqui blindados. Amém? Eu vou repetir. Não precisa ser você a cair no engano. Não precisa ser você a ter os seus sonhos frustrados. Não precisa ser você a não cumprir aquilo que você nasceu para ser e fazer. Não precisa ser. Eu só sei de uma coisa, eu não serei essa pessoa. Você está comigo, irmãos? Então, o caráter de Deus, ele está expresso na palavra. Então, quando nós duvidamos do caráter de Deus, nós estamos cedendo a Satanás. Nós estamos cedendo ao diabo na nossa fé. Amém? Então, se ele consegue te roubar a fé na palavra, ele consegue te neutralizar, ele consegue te paralisar. Ele consegue, então, irmãos, fazer com que você acredite exatamente naquilo que ele está sugerindo a você. Por isso que eu gosto muito de um livro chamado Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E se você tem dificuldade de leitura, seus problemas acabaram. Porque existe, ele em áudio, audiobook. Aí você coloca lá e ouve o livro. Está entendendo? Então, são ataques velados, como eu te falei. E esse ataque velado, preste atenção, eu estou te falando uma coisa que sempre foi assim, não mudou hoje, nem vai mudar, ok? E isso é muito bom. Por quê? Porque a gente já sabe como é que o cão lida. Amém, irmãos? A gente já sabe como ele atua. E aí eu te pergunto, se você já sabe como seu inimigo atua, por que você cai na dele? Pausa para a meditação da igreja. Se você já sabe o que ele vai fazer, quais são as argumentações, o que ele vai falar, por que você cai na dele, irmãos? Por que nos deixamos cair? Por que nós nos vemos em situações, em estações na nossa vida, onde nós estamos, como se nós não tivéssemos uma palavra? Por quê? Amém? Então, são ataques velados. Amém? E o tom desse ataque vai ser sempre relativizando a palavra de Deus. Sempre. Irmãos, tudo que a gente mais vê hoje aí fora é a relativização da palavra de Deus. É aquela coisa que parece bonitinha. Amém? É aquela coisa que parece que é certo, mas não é. É aquela coisa que vem com aquele sermão, com aquele discurso aveludado, o politicamente correto. Mas Deus é amor. Ele ama as pessoas. Jesus é amor. Jesus amou as pessoas. Você está me entendendo? Relativização. Relativização da palavra. Então, a estratégia dele não mudou, é a mesma desde o início. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 4. Eu amo de paixão Mateus 4. Mateus 4, Jesus, ele dá uma baita de uma lição para a gente. Mateus 4, Jesus, ele não fica só, irmãos, sabe, da palavra, não. Ele age de acordo à palavra e ensina para mim e para você como é que nós vencemos o inimigo.
Sua fé está sendo edificada? Ela está sendo fortalecida essa noite? Amém, irmãos? Então, olha só, Mateus 4, olha só. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, pausa aqui, olha para mim, olha o questionamento. Se és filho de Deus. Então, aqui ele está querendo mexer com o quê? Com a identidade de Jesus. Você é mesmo o que você diz ser? O que você diz ser? Tem certeza que você é? Agora, preste atenção, irmãos, como que ele é? Ok, então se você é, mostra que você é. Porque é esse o embate aqui. Está comigo? Já viu aquelas brincadeirinhas de criança, que um vai provocando o outro, aí o outro fala assim, então eu vou te mostrar que eu sou mais forte que você. Então eu vou te mostrar isso e aquilo, aquilo outro, não tem? Então, deixa eu te falar, você não tem que mostrar nada para o diabo. Você não tem que dar resposta nenhuma para o diabo. Você está me entendendo? Eu vou mostrar para ele que eu sou forte. Vou continuar nesse samba. Quem vai sambar vai ser você. Eu vou continuar nesse lugar aqui. Quero ver. Vou mostrar para ele que eu sou forte. Não, irmãos, isso não é você mostrar que você é forte. Isso é tolice. E a Bíblia não ensina a gente a ser tolo. A Bíblia ensina a gente a ser astuto, inclusive como a cobra, como a serpente. Você está me entendendo? Então, olha só, preste atenção. Se és filho de Deus, eu quero provas de quem você é. Quero que você me prove quem você é. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Como que Jesus responde o diabo, irmãos? Diga assim comigo, com a palavra. Exatamente, com a palavra. Assim como eu e você devemos fazer. Irmãos, não fale para o diabo nada além e nem a quem da palavra. Não inventa moda. Você não precisa inventar nada. Está tudo aqui. Já está tudo aqui. Está tudo aqui, está tudo pronto. Você só precisa se debruçar. Se alimentar e na hora lançar a palavra. Apenas isso. Você consegue fazer isso? Amém, irmãos? Você consegue fazer isso? Glória a Deus. Então ele fala, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o filho para deixar o pai orgulhoso. Não é brincadeira, não. Não é não? O filho. Imagina Deus lá de cima com os... Aquela torcida, igual final de Copa do Mundo. Está me entendendo? Olha o que ele fala. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entre pão e palavra, eu prefiro a palavra. Entre pão e palavra, eu prefiro a palavra. Entre alimentar o meu ventre e alimentar o meu espírito, eu prefiro alimentar o meu espírito. É isso que ele está dizendo. E você, prefere o quê? Pão ou palavra? Amém? Aí continua. Vocês viram que eu estou empolgada hoje, né? Aleluia. Vamos lá. Aí ele continua aqui. Então, porque ele não desiste. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse... Bom, não consegui mexer com a gula, não consegui mexer com o ventre. É isso aqui, irmãos. Você pensa que não, mas é. Deixa eu te falar, gula é pecado. E vocês estão lascados comigo agora que eu estou fit. E fina, você viu, né? Por quê? Porque agora eu só estou nessas meditações. Já estou trazendo uma palavra para você. Nem vou falar que dia vai ser para você não fugir. Amém? Mas olha só. Não consegui então com a gula? Não consegui através do ventre? Então, deixa eu ver o ego dele como está. Deixa eu pegar o outro lado, então. Vamos ver como é que está o ego dele. Vamos ver se ele tem essa mesma firmeza que ele tem com o alimento. Ele também tem em relação ao ego dele. Vamos lá. Então, levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, me prova. Atira aqui para baixo.
Na verdade, o ego é depois, né? Atira aqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Aqui ele continua lidando, então, naquele âmbito da identidade mesmo com ele. Da identidade dele. Olha só o que Jesus fala. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Identidade que vai estar totalmente associada à obediência, que vai estar totalmente associada à crença, à firmeza. Eu não preciso tentar o meu pai. Você está comigo? E aí ele não conseguiu. Levou-o ainda ao monte mais alto. E agora ele tentou no ego dele. Olha aí. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Porque o que, irmãos? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Você está comigo? Então, o que eu quero que você perceba aqui? Jesus, ele estava saturado da palavra. Agora, deixa eu te falar. Você e eu estarmos saturados da palavra não acontece por osmose. Está comigo? Não é assim. Para você chegar nesse nível de saturação da palavra, você tem que ter um nível de exposição dela absurdo. Absurdo. O tempo de exposição da palavra tem que ser absurdo, irmãos. Amém? Mas deixa eu te falar, nós vamos chegar lá? Amém. Você crê? Amém. Você consegue? Amém? Está disposto? Eu também estou. Nós vamos chegar lá. Nós estamos caminhando para lá. Amém? Eu não estou aqui, irmãos, para jogar nenhum tipo de condenação sobre sua vida. Mas eu estou aqui para dizer para você: venha para esse lugar. Venha para esse lugar que Deus está te chamando, está me chamando. Nós estamos a caminho dele. Amém? Então aqui nós vamos ver que esse foi o principal alvo do diabo. O quê? Roubar o objeto, vou dizer assim, o meio pelo qual Jesus vivia. O meio pelo qual Jesus respirava. Quantas vezes ele falou: a minha vontade é fazer a vontade, a minha vontade, né, é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas daquele que me enviou. Então ele respirava a palavra, ele vivia por meio dela. Amém, irmãos? Então, se ele não conseguir, olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Se o diabo não conseguir roubar a palavra de você, largando você na ignorância, prendendo você na ignorância, o que ele vai fazer? Aí ele já vai para o outro lado, para um outro extremo. Ele vai, então, usar do engano, das adições, das relativizações. E aí eu volto lá no início que eu falei, de igrejas que hoje nem parecem que são igrejas, não tem resquício nenhum que são igrejas. Por quê? Porque deixaram o engano entrar. E as pessoas, irmãos, elas estão se alimentando não através do ensino da sã doutrina. Elas estão se alimentando através de doutrinas de demônios. É por isso que elas estão se alimentando. Você percebe como é sério? Então, se ele não conseguir deixar você na ignorância, ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai fazer de tudo para roubar a sua convicção. Para tirar você do alicerce pelo qual, né, você fundamentou a sua vida. A base, ele vai tirar você dessa base. Amém? O alicerce em que nós apoiamos a nossa fé. E, para isso, ele vai usar do engano, distorcendo a verdade. Você percebe, meu irmão, que é a mesma estratégia? Não estou contando nada de novo para você. Não tem nada de novo aqui, irmãos. É a mesmíssima coisa. E é por isso que eu e você precisamos estar vigilantes, para que a gente possa, então, combater as astutas ciladas do diabo. Você não precisa abrir, até porque você consegue acompanhar por aí. 1 João 5,10, olha só que coisa que diz aí.
1 João 5,10, a Bíblia fala assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o que a Bíblia fala, irmãos? Continue para mim. O faz de quê? Mentiroso. Olha que sério. A Bíblia fala que Deus não mente, certo? Não mente. Não muda, não mente. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. Então, deixa eu te falar, irmãos, incredulidade, quando nós estamos incrédulos sobre alguma coisa, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E é por isso que aquele povo ficou privado de entrar no deserto, porque Deus leva muito a sério o caráter dele. Muito a sério. Olha só, Hebreus 3, 12, a Bíblia vai dizer assim, ó: tende cuidado, irmão, jamais, olha que sério, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E se você for ver o contexto, a gente começa Hebreus 2, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Lá em cima, o subtítulo é o perigo da negligência. Você vai andando, 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 aí chega no 3, onde ele vai falar da desobediência daquele povo. Como eles endureceram o coração deles, como eles colocaram à prova, em xeque, o caráter de Deus, cujo Deus leva muito a sério. Você está comigo? Então, olha lá, vou ler de novo. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, irmãos, o engano, ele tem essa finalidade. Amém? Tem essa finalidade. O principal propósito do engano não é fazer com que você caia na lama do pecado. Isso é consequência. O principal propósito do engano não é fazer com que as práticas cristãs, elas deixem a nossa vida e a gente comece a fazer outras práticas. Não é. O principal propósito, irmãos, do engano é fazer isso aqui, ó. É fazer você desacreditar do caráter de Deus. Esse é o principal. Porque quando você começa a desacreditar do caráter de Deus, você começa, então, a se afastar aos poucos dele. Cair na lama do pecado, começar a fazer acontecer lá fora, é só consequência. Mas o alvo do diabo é fazer você duvidar do caráter do seu pai. Esse é o alvo dele. Roubar de você a sua fé em Deus. Por isso que Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Por quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas, irmãos, deixa eu te falar, Deus não quer apenas que eu e você creiamos que Ele existe. Ele quer que eu e você saibamos do caráter dEle e venhamos a usufruir. Porque o versículo continua falando sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna recompensador daqueles que o buscam. Ele não quer que você só creia que Ele existe, mas Ele quer que você creia que Ele se importa com você a ponto de realizar os desejos do seu coração. Tirar você da condição que você está hoje e colocar você no lugar que Ele já te vê. Porque, afinal de contas, foi Ele que criou você para estar lá. Então, irmãos, saia dessa superficialidade de crer apenas que Deus existe. Mas, Michele, isso é muito bom. Sim, isso é muito bom. Mas até o diabo crê. Você está comigo? Você é filho. Você é filha. Amém? O que Deus quer? Deus quer que você reconheça Ele como Deus. Mas Deus quer que você usufrua dEle como Pai. Eu vou repetir. Deus quer que você o reconheça como Deus, mas usufrua dEle como Pai.
Amém, irmãos? Então, esse é o propósito do engano. E aí, nós precisamos o quê? Nos apegar firmes à palavra. Por quê? Porque somente ela vai nos livrar dele. Não existe nada, irmãos, que vá nos livrar do engano, a não ser a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Ela é a única arma que pode nos livrar. E aí eu volto a citar para você, aqui, ó, Mateus 4. Qual foi a arma que Jesus usou? Tanto de defesa como de ataque? A palavra. Amém? A palavra é a sua arma, tanto de defesa quanto de ataque. É isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo em Efésios 6, a partir do 10. E lá no 17, ele vai falar sobre a espada. Amém? Efésios 6,17, ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. O apóstolo Paulo vai ensinar a Timóteo a ele manejar bem a palavra da verdade. Aquela palavra manejar, ele está fazendo menção à palavra como uma espada. Você está comigo? Então, a palavra de Deus, ela é tanto uma arma de defesa como uma arma de ataque. E de tudo que Paulo listou aqui, é a única. Que tanto te defende quanto você usa para atacar também. Então, ataque o diabo com a palavra. Não fica atacando o diabo com essas frases prontas dos outros, não. Dessa gente doida aí, não. É debaixo do meu pé. Tenha seriedade com o evangelho, irmãos. Não fica pegando frase pronta dos outros, não. Tenha seriedade com a palavra, tenha seriedade com o evangelho e ataque ele com a palavra. Você não precisa dar resposta para ele. Você não precisa falar nada além da palavra com ele. Você não vê, nós não vemos Jesus falando nenhuma outra coisa para o diabo, a não ser a palavra. Quanto mais concordando com ele. Não concorde com ele. Quando ele vier falar, você vai morrer, você diga: eu sou sarada. Eu sou sarado. Eu vou viver longos dias sobre a terra. Você não vai cumprir isso, você não vai cumprir aquilo. Você lança a palavra na cara dele. Amém, irmãos? Então aqui, Colossenses, eu quero ler para você, embora eu já tenha citado. Colossenses 3,16, a Bíblia vai dizer: habite ricamente em vós o quê? Louvores. Não tenho nada contra louvor, irmãos. Louvor tem o seu lugar. Por isso que eu fico, quando me convidam para poder ministrar numa igreja, 1h40 de música. E me dão 15 minutos de palavra. Eu tenho vontade de pegar o microfone e dar neles. Amém? E aí, se você está me ouvindo essa noite, tem desejo que eu vá ministrar na sua igreja, já ficou a dica. Me dê 1h40 de palavra e 15 minutos de música. Amém, irmãos? Então, aqui, a Bíblia vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Aí, ó, entra tudo junto. Amém? Mas o que é destacado aqui é a palavra. Louvando a Deus com salmos, hino, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Então, a forma de combatermos o engano, irmãos, é como? Alicerçados na palavra. 2, cuidando da mente. Cuidando dos nossos pensamentos, porque é onde ele age, é onde ele atua. E a Bíblia nos ensina a fazer isso. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Não precisa abrir, não, que eu vou ler na NVT. 2 Coríntios, acompanha comigo 2 Coríntios 10. Eu trouxe na NVT porque eu gostei muito da forma como está aqui. 2 Coríntios 10. Eu só vou agora citar 3 textos aqui para vocês e a gente vai se levantar para a gente orar. Amém? 2 Coríntios 10, a partir do 3, eu vou ler na NVT, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Ouviu, irmãos? Você está vendo o que a Bíblia está te ensinando aqui? Me ensinando? Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Olha só, para quê? Para derrubar as fortalezas de onde?
do raciocínio humano e acabar com os falsos o quê? Argumentos. Você está vendo como que a Bíblia dá valor a pensamento, argumento e como ela nos ensina? Você está vendo, irmãos, como que o principal intuito do diabo é trazer argumentos para você passar a pensar como ele e cair naquilo que ele quer? E acabar, destruir com a sua vida? Então a Bíblia está dizendo, nós usamos armas poderosas, não a mundana, mas usamos armas poderosas de Deus. E essas armas, elas são tão poderosas que elas derrubam qualquer raciocínio. Elas destroem qualquer argumento. E aí ele continua, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o quê? Pensamento rebelde. E o ensinamos a obedecer a Cristo. Abra agora comigo Tiago 3. A sua fé está sendo edificada? Amém, irmãos? Glória a Deus. O diabo está lascado com uma igreja que ora, uma igreja que se debruça na palavra, uma igreja que tem conhecimento. Amém, irmãos? Ele não consegue. Amém? Então, aqui, ó, Tiago 3, a partir do 13, diz assim, olha só. Quem entre vós é sábio e inteligente? Olha isso, ó. Quem entre vós... Esse texto é forte pra caramba, presta atenção. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante, com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Por que eu quis abrir isso daqui para você, irmãos? Para você ver o nível que o ser humano chega, inclusive dentro da igreja, quando ele não guarda o pensamento dele. Porque tudo isso aqui, ó, é no pensamento. Tudo isso aqui que a Bíblia chama de demoníaca, terrena, animal e demoníaca. Tudo que a Bíblia chama de terreno, animal e demoníaco, o ser humano passa a sentir porque não protegeu a mente. Porque não guardou a mente. Porque deixou o diabo entrar na cabeça dele e ele passou a pensar exatamente como ele queria que ele pensasse. Você está vendo que nível que o ser humano chega, irmãos? Mas olha, por que a palavra está vindo para mim e para você essa noite? Para que a gente se blinde disso. Para que a gente guarde a nossa mente. Para que a gente saia daqui, irmãos, convictos ainda mais da importância de renovar a nossa mente, de guardar a nossa mente, de congregarmos. Amém? Eu sempre vou falar da importância do congregar. E eu não vou falar isso para vocês porque eu sou esposa do pastor e porque a gente quer a igreja cheia. Não é por isso. É porque a gente precisa congregar. Congregar, irmãos, não é se eu quiser. A Bíblia não fala para eu e você congregarmos se der tempo, se a gente quiser. A Bíblia fala para a gente congregar. Não faça, que o seu costume não seja como de alguns aí, ó, que deixaram de congregar. Antes, congregai. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Existem coisas
soluções para a minha e para a sua vida que você nunca a terá se não for num ambiente de unção coletiva. Por quê? Porque Deus reservou coisas específicas somente à unção coletiva. Você ouviu o que eu estou falando? Somente à unção coletiva. Deus reservou coisas apenas, somente à unção coletiva. Então, existem coisas que só vão ser destravadas na nossa vida, que só vão acontecer na minha e na sua vida quando estivermos num ambiente de unção coletiva. E é por isso que eu zelo por você essa noite, mais uma vez, com o mesmo zelo de Deus, falando para você congregar. Amém? Aleluia. E aí nós vamos para o último texto, que é Hebreus 5. Eu também vou ler na NVI, então você não precisa abrir. Hebreus 5, lá a partir do 11, o subtítulo vai dizer apelo, na NVI ele fala, apelo ao crescimento espiritual. Irmãos, eu e você precisamos desejar crescer espiritualmente. Amém? E aí ele vai dizer assim, a partir do 11, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos. E aí, olha só, preste atenção, que é nisso que eu quero me atentar aqui, tá? O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante. Repita comigo, prática constante. Mais uma vez, prática constante. Que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Então, olha só, irmãos, o que eu falei para vocês? Eu vim falando para vocês sobre uma estratégia do diabo que sempre aconteceu, desde o início. Ele usou lá no início com o primeiro casal. Ele tentou Jesus, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, ele vem falando para aquelas pessoas a qual ele tinha zelo, que temia que acontecesse exatamente a mesma coisa com eles, ainda cita o que aconteceu lá no início. Nós começamos, então, a ver quais são as formas que o diabo faz. Ele usa de argumentos, ele vai tentar entrar na sua cabeça, na minha e na sua cabeça, para que a gente passe a pensar como ele, para então você tomar ações completamente diferentes daquelas que a palavra nos instrui a fazer. Ele vai questionar você se você é mesmo filho de Deus. Então, ele vai o tempo todo questionar a sua identidade. E ele vai fazer de tudo para que você duvide, ponha em xeque o caráter de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Será que eu tenho jeito mesmo? Será que ainda há esperança para mim mesmo? Será que Deus ainda tem algo para realizar na minha vida mesmo? Será que aquela palavra que eu recebi é verdade mesmo? Tudo coisa, do cão. É assim que ele vai fazer. Depois de nós vermos tudo isso, nós vimos o que, irmãos? O que a Bíblia nos ensina para que a gente não ceda isso? Como é que a Bíblia nos ensina a nos blindarmos disso? Primeira coisa, eu preciso me alicerçar na palavra. E me alicerçar na palavra não é por osmose. Lembra, Colossenses? Habite ricamente em vós a palavra. Então, eu tenho que me expor à palavra, eu tenho que me encher da palavra, eu tenho que estar saturada da palavra. Por quê? Porque quando vier a pressão, o que vai sair de mim vai ser a palavra. Então, eu preciso me alicerçar na palavra, eu preciso proteger a minha mente. Irmãos, renovação da mente é coisa séria. Renovação da mente é para quem quer passar ileso pelo mundo e ser arrebatado. Amém? Ileso, que eu falo, não é não passando por desafios, mas é você vencendo todos eles. Amém, irmãos? Desafios nós vamos passar.
Mas nós temos de Deus uma promessa, que nós passaremos por desafios, que nós passaremos por aflições. Mas o que a palavra fala para a gente? Para a gente ter bom ânimo. Amém? Então aqui, e mais o que nós aprendemos aqui com a palavra? Nós precisamos praticar. Lembra de Tiago? Não se engane. Aquele que é somente ouvinte, não praticante, não tem constância, não tem firmeza, irmãos, não se engane. Então, o que é que vai exercitar as minhas faculdades mentais? Fale comigo, a prática da palavra. A prática constante da palavra. É a prática constante da palavra que vai exercitar as minhas faculdades mentais, como a palavra nos ensina aqui. E aí, quando elas são exercitadas, eu então saio, irmãos, da categoria de criança e eu entro na categoria de um filho maduro e eu consigo distinguir o certo do errado. Porque quem não consegue fazer isso é criança. Naturalmente falando, quem não consegue saber o que é certo e o que é errado é um bebê, é uma criança. Mas Deus não nos chamou para ficarmos bebês a vida inteira. Ele espera que eu e você cresçamos. E nós crescemos, irmãos, fazendo tudo isso aqui. Fazendo a nossa parte, que é a mais fácil. Porque ninguém aqui vai ter que ir para o madeiro. Você está comigo? Ninguém aqui vai ter que ser posto uma coroa de espinho. Ninguém aqui, irmãos, vai morrer só depois que a última gota do sangue se esvair do seu corpo. Ninguém aqui vai ser dilacerado. Você consegue fazer isso? Consegue, irmãos? Você consegue orar todo dia na sua casa? Você consegue fazer isso? Você consegue ler sua Bíblia? Você consegue ter uma vida de devocional? Você consegue tirar um tempinho para poder você orar em línguas? Você consegue fazer isso? Você tem certeza que você consegue? Quem consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Porque é isso que vai levar você para os próximos níveis. É isso que vai fazer com que você esteja protegido, blindado do engano. E é exatamente isso, práticas simples, que vai fazer você ir para os próximos níveis. Você pode ficar de pé? O Ministério de Música pode vir aqui, por favor. Você que está aí, você pode levantar suas mãos e você pode orar em línguas no seu lugar? Aleluia! Pode, irmãos, orar em línguas no seu lugar? Sem timidez. Deus não te deu espírito de timidez, não, crente. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ore em línguas um pouco no seu lugar. Debaixo dessa palavra que você ouviu, deixa o Espírito Santo trazer coisas ao seu coração agora nesse tempo. Não tenha pressa, não se disperse. Ore aí um pouco em línguas no seu lugar. Irmãos, blinde a sua casa. Blinde a sua mente. Blinde o seu coração. Não permita que a amargura entre no seu coração. Não permita que questionamentos entrem no seu coração. Proteja a sua casa, proteja a sua mente, proteja o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Dele procede as fontes de vida. Guarde o seu coração, irmãos. Guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Renove a sua mente. Michela, eu não sinto nada. Irmãos, eu também não. Nem sempre eu sinto. Tem dias que eu estou na fissura para me trancar no quarto e orar. Tem outros dias que eu vou me dando pontapé. Mas deixa eu te falar uma coisa. Adulto não faz só o que quer.
Adulto faz aquilo que precisa ser feito. Adulto, gente grande, não é assim? Depois que você faz 18 anos, então você já sabe muito bem como é que é a vida. Adulto não faz o que quer. Adulto faz aquilo que é preciso ser feito, aquilo que é necessário ser feito. É necessário que você ore. É necessário que você leia a sua Bíblia. É necessário que você blinde a sua mente, a sua casa. É necessário, irmãos. Dias difíceis nós estamos vivendo e ainda mais difíceis estão por vir. É preciso você blindar a sua casa. É preciso você blindar a sua mente. É preciso, irmãos, você guardar o seu coração. Não ceda ao engano do diabo. Não ceda a pensamentos enganosos. Você já sabe que é mentira. Você já sabe que é engano. Você já sabe que é mentira. Não ceda a esses pensamentos. A mesma energia que você gasta pensando nas sugestões do diabo, irmãos, você gasta pensando naquilo que Deus diz a seu respeito. Escolha a melhor parte. Escolha a boa parte. Escolha falar o que Deus fala. Escolha pensar o que Deus pensa. Escolha pensar, buscar e pensar nas coisas do alto, onde Cristo está e é para onde você vai. Aleluia. Fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. Fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. Nós vamos cumprir tudo aquilo que Deus disse a nosso respeito. Nós vamos cumprir todo o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Aquilo que você nasceu para ser e fazer, você vai cumprir, eu vou cumprir, nós vamos cumprir. Aleluia, aleluia. Irmãos, é tempo de nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades, mas também é tempo de nós nos apegarmos com mais firmeza uns aos outros. Não é tempo de andar isolado, não é tempo de andar afastado, não é tempo de andar sozinho. Não é tempo de andar independente do corpo. No corpo você tem saúde, no corpo você tem vitalidade, no corpo você tem uma palavra, no corpo você tem apoio, no corpo você tem consolo. É tempo de nós estarmos mais conectados, mais firmados uns com os outros. Pegando firme na mão uns dos outros, sendo uns pelos outros. Esse lugar, irmãos, é um refúgio para mim e para você, nesse tempo, nessa geração. Fortalecidos em nome de Jesus, no Senhor e na força do poder de Deus. Pai, eu te dou graças por essa noite. Eu te dou graças por essa palavra. Eu creio, Pai, e te agradeço por essa palavra penetrando aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque essa palavra ela caiu num bom solo. Ela não caiu num solo rochoso. Ela não caiu à beira do caminho. Ela não caiu num solo com espinhos, mas ela caiu no bom solo que é o nosso coração. E ela vai crescer e ela vai frutificar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra criando raiz, profundidade em nós. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelos nossos olhos abertos nesse tempo.
Obrigada por sensibilidade, identificando o engano, nos submetendo à sua palavra e liberando a sua palavra, a espada do Espírito, nos defendendo e atacando por meio da espada do Espírito. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu te dou graças, nós te damos o louvor por essa noite, te damos o louvor por essa palavra, que é viva e eficaz. Obrigada por ela agindo eficazmente na nossa vida, em nome de Jesus. Fortalecidos, fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. Aleluia, aleluia. Fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Esteja ligado nesse tempo. Amém? Esteja ligado nesse tempo, para que você possa identificar. Amém? Eu quero repetir isso para você. Tudo que o diabo tem é interesse de roubar a palavra de você. Existem vários textos na Bíblia que vão relacionar isso. Acabei de citar um na oração. A parábola da semente. Aquelas aves, elas são uma figura de demônios. Uma figura do diabo mesmo. Tanto que Jesus, ele vai dizer que Satanás vem e rouba. Ele vem e rouba a semente. Ele vem e rouba. A semente é o quê? A palavra. O solo são os corações. Então, guarde a palavra que você ouviu nessa noite. Ouça ela novamente. Pegue os versículos que foram citados e medite sobre eles na sua casa. Leve a sério a renovação da mente. Se você percebe, irmãos, que você não sabe nem por onde começar, se achegue a alguém e peça ajuda. Se achegue a alguém, me ensina a ler a Bíblia, me ensina aqui, como é que se faz, como é que eu faço? Pede ajuda. Amém, irmãos? Esse lugar é um lugar de refúgio pra gente nesses dias. Sabe aqueles filmes apocalípticos que a gente vê? E as pessoas procurando o lugar para entrar, a arca, sei lá o que, o bunker, o lugar lá para poder entrar e serem salvos. Pois é, nesses dias, nós estamos vivendo literalmente o movimento dos zumbis. Você topa com mortos-vivos o tempo inteiro aí fora. Zumbis, eles estão vivos por fora, mas por dentro eles estão mortos. E eles precisam de Jesus, eles precisam do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha habitar dentro deles, para que eles vivam. Para que eles vivam. E esse lugar é esse refúgio. Semelhante aos que a gente vê nesses filmes. Então venha para cá com expectativas que você vai ser resposta de oração para alguém. Venha para cá com expectativas que o seu abraço vai curar alguém. Que Deus vai usar você para poder trazer uma palavra para alguém. Venha para cá com expectativas de adorá-lo e receber do Senhor uma palavra que vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer a sua vida e vai guardar a sua casa, a sua família, que está sendo perseguida e atacada pelo diabo. Não tenha medo do diabo, irmãos. O intuito dessa palavra não é trazer medo, mas é para que eu e você tenhamos seriedade com quem nós estamos enfrentando. Que é um inimigo derrotado, vencido, mas que ele não se dá por vencido. E eu e você temos tudo à semelhança de Jesus que nós precisamos para fazer com ele a mesma coisa que Jesus fez. Então prefira sempre a palavra, escolha sempre a palavra. Que a palavra esteja perto de ti, na sua boca e no seu coração. Amém. Amém? Seja abençoado, fortalecido e edificado, praticando constantemente, exercitando constantemente a palavra. Amém. Amo vocês.